Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante. Nós recebemos nos nossos estúdios nesta noite o secretário da CEPRO, Daniel Borges, Secretaria de Produção Rural, e quero primeiramente agradecer a sua presença e ter aceito o nosso convite de estar aqui na Band. Bom, boa noite a todos. É um prazer nosso estarmos aqui na Band divulgando um pouco do setor primário amazonense, esse setor que merece destaque e atenção, que é aquele setor onde nós fazemos a produção dos alimentos. Então, sem dúvida, estaremos aqui apresentando um pouquinho do resultado de 2023 e as perspectivas nossas também para 2024, que tem de novidade por aí para o setor primário amazonense. Secretário, a gente sempre começa o nosso programa pedindo para o próprio convidado se apresentar. Quem é Daniel Borges? Como é que foi a sua trajetória profissional até chegar à titularidade da pasta da produção rural? Bom, Daniel Borges, engenheiro de pesca, de formação. Tive a oportunidade de formar num curso que possui aqui na Universidade Federal do Amazonas, que é o curso de engenharia de pesca. E aí, na sequência, eu realizei um mestrado em ciências pesqueiras nos trópicos, que é também na Universidade Federal do Amazonas. Tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Produção Rural. Comecei minha trajetória profissional no ano ali de 2007, 2008, como estagiário da Secretaria de Produção Rural. Tive a oportunidade também de ser estagiário do IDAM, que é o nosso órgão de assistência técnica e extensão rural. E aí, na sequência, tive o convite de ficar trabalhando praticamente por 10 anos na Secretaria de Produção Rural. Em 2019, já no início do governo Wilson Lima, nós tivemos a oportunidade de migrar para a ADS, como técnico, como engenheiro de pesca, e na sequência tive a oportunidade de passar no concurso do IDAM. E aí fui para o IDAM, que é o órgão de assistência técnica e extensão rural. Fiquei um tempo na gerência de pesca e aquicultura, coordenando todas as ações de extensão rural da parte pesqueira no estado do Amazonas. E aí depois tive também uma ascensão, passei a ser chefe de departamento de assistência técnica e extensão rural, coordenando a parte de assistência técnica no IDAM. E em 2022, final de 2022, tive a oportunidade de assumir a presidência do órgão, do IDAM, desse órgão que é importante, que está presente em todos os municípios do interior do estado do Amazonas. Só para ter uma ideia, no estado do Amazonas nós temos 62 municípios, o IDAM possui 75 unidades. Então ele tem município que tem até 3 unidades do IDAM funcionando. E aí fiquei praticamente um ano na presidência e final de 2023 agora, nós tivemos em agosto de 2023 precisamente, a oportunidade de assumir a Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas, como secretário, coordenando toda essa política pública do setor primário no Estado do Amazonas. Então, tive a oportunidade de já visitar todos os municípios do interior do Estado do Amazonas, conhecer a realidade dos municípios do interior do Estado do Amazonas. Isso faz muita diferença numa tomada de decisão. Então, isso é um pouquinho do Daniel, que a gente teve nesse tempo trabalhando no governo do Estado do Amazonas e agora liderando essa parte da secretaria. E, sem dúvida, a gente tem muito a contribuir, muito a aprender também com os produtores. Eu sempre digo que o setor primário ele é um aprendizado diário. Não adianta a gente imaginar que já conhece tudo, que sabe tudo, que, na verdade, quem mais conhece é o produtor que está vivenciando diretamente, diariamente, tudo aquilo, e a gente precisa sempre juntar o conhecimento do produtor com o conhecimento técnico para que a gente consiga ter uma tomada de decisão mais assertiva. Deixa eu deixar registrado aqui uma inveja ou pelo menos uma admiração de ter conhecido já os 62 municípios. Isso é de grande valia para quem é apaixonado pelo estado, para quem trabalha principalmente. Eu conheço 32, vou chegar lá nos 62, só faltam 30. Está faltando 30. Faltam 30. Daniel, você contou isso, falou sobre o IDAM. A CEPRO é uma secretaria muito grande que abrange outros órgãos, que fazem parte do sistema CEPRO. O sistema CEPRO, o sistema como um todo, ele possui mais algumas vinculadas, que temos o IDAM, que é o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, que cuida da parte de assistência técnica e extensão rural, que é o escritório, é a casa do produtor, onde ele vai no município e consegue ter uma informação, consegue fazer um projeto, consegue sair dali com um projeto financiado. Então, ele está presente onde é a casa do produtor rural, que ele vai lá e tem as informações. Nós temos também a ADS, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável,
que cuida da parte de comercialização, né? Nós temos alguns programas específicos dentro da ADS, que é o caso, por exemplo, de subvenções econômicas, subvenção econômica do pirarucu, subvenção econômica da jutimalva, subvenção econômica da borracha, tudo isso permeia também pela ADS que cuida dessa parte. As feiras, As né, feiras que nós temos no interior do estado, nós estamos aí também presentes com as feiras da ADS, na capital também, em Manaus, nós temos a feira da ADS, toda essa parte de comercialização do setor primário, especificamente a ADS. E nós temos também a ADAF, que é a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal. A ADAF, ela cuida da parte da defesa, como já bem diz o nome, da entrada e saída desses produtos agropecuários, florestais, pesqueiros do estado do Amazonas, cuida também de questões de vacinação de rebanhos ali, por exemplo, nós temos uma campanha forte no estado, que é a vacinação de aftosa, contra a febre aftosa nos bovídeos. Então, nós trabalhamos com isso nessa Agência de Defesa Agropecuária. Mosca da carambola. Mosca da carambola, entrada de produtos de estados vizinhos que não podem entrar aqui. Então, toda essa barreira sanitária no estado do Amazonas, que faz com que a gente tenha uma segurança alimentar, que faz com que a gente tenha uma prevenção de questões de doenças de saúde animal, de saúde pública, a DAF está fazendo esse trabalho. E a Secretaria como um todo, a Secretaria de Produção Rural, a CEPROR, que ela faz a parte de formulação das políticas públicas para o setor primário amazonense. Então, pode ser que nós formulemos uma política pública e a execução seja pelo IDAM, a execução pode ser pela ADS. No entanto, a formulação, todo o entendimento, todo o arcabouço legal que a gente vai estar dando e o amparo legal para que a gente consiga formular uma política pública, a CEPRO, a nossa secretaria vai estar fazendo, e aí dependendo da ação de cada vinculada nossa, ela vai estar sendo o órgão executor. E aí é bom destacar que o IDAM, a ADS e a ADAF, eles têm a sua autonomia administrativa e financeira, né? São independentes, questões financeiras, questões orçamentárias. Dentro do sistema CEPRO, nós temos, cada vinculada dessa possui o seu orçamento específico e um gestor desse orçamento especificamente para aquela secretaria. Vale destacar também que as ações específicas dessas secretarias, elas são administradas por um presidente, né? O sistema CEPRO como um todo, é uma determinação do governador Wilson Lima, que esse sistema seja integrado. Não faz sentido a Secretaria de Estado da Produção Rural ela formular uma política e o IDAM não executar aquela política e está trabalhando para um outro lado, a ADS trabalhando para outro lado. Então, sempre o governador Wilson Lima ele diz que o sistema CEPRO, o setor primário amazonense, ele precisa sempre estar integrado. Então, isso funcionando efetivamente, o setor primário, um setor primário integrado e funcionando como um sistema. Então, esse é um pouco da nossa secretaria, do todo o sistema CEPRO do estado do Amazonas. Eu tenho acompanhado alguns programas do governo que está adquirindo os produtos da produção rural, da produção da agricultura familiar e colocando em doações, colocando na merenda escolar. Isso tem alavancado essa questão de deixar o produtor lá no município, de deixar ele cuidando da terra, produzindo na terra. É muito importante esses programas por fixação, né, do homem na terra, fixação daquele produtor naquele município, para a gente não ter aquele êxodo ali daquele produtor saindo de uma área rural indo para uma área urbana. Então, nós temos alguns programas especificamente de compras de produção desses produtores, né? Nós temos uns que são executados pela ADS, que nós temos o PAF, que é o Programa Assistencial Familiar, onde nós adquirimos produção desses produtores, fazemos o pagamento, o governo do estado paga aquela produção e essa produção ela vai ser doada naquele próprio município, garantindo a segurança alimentar daquele município. Nós temos um programa também que é operacionalizado pela Secretaria de Produção Rural, que é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Nós fechamos o ano de 2023 fazendo a maior entrega já registrada de PAA. Nós entregamos 80 toneladas somente aqui na região de Manaus, desses produtos, garantindo uma ceia melhor, uma festa de Ano Novo melhor para essa população carente que precisa. E nós fazemos o pagamento para o produtor, esse produto ele vai diretamente para uma pessoa que está precisando. Então, isso garante também, como eu falei ainda há pouco, a segurança alimentar dessas pessoas que mais precisam. E, além desse, nós temos o PREME, que é o Programa de Regionalização da Merenda Escolar, que é um programa operacionalizado pela ADS,
com recurso vindo da SEDUC, então faz com que nós façamos a compra da produção desses produtores e esse produto vai para a merenda escolar. Então, aquela criança que está numa escola, ela pode estar fazendo uma alimentação de um pai que produziu alguma coisa e ele vai estar consumindo também na escola. Então, valoriza também a agricultura, né? Valoriza o produtor rural que está precisando vender a sua comercialização e, consequentemente, também a gente faz com que aquelas crianças, aquelas pessoas que estão na escola ali, elas consigam conhecer um pouco também dos produtos advindos da nossa agricultura familiar. Então, esse ano nós trabalhamos na ordem de 35 milhões de reais somente para a compra do programa de regionalização da merenda escolar e, sem dúvida, vai garantir e fortalecer ainda mais o setor primário amazonense. E aí, a gente pegando esses programas, o estado do Amazonas é o que mais compra da agricultura familiar. Porque nós temos todos esses programas, então, em todo o nosso país, na ordem de, fechamos 2023, adquirindo 70 milhões de reais da agricultura familiar, né, somando esses 3 programas. Então, isso mostra o comprometimento do governo do estado, o comprometimento do governador desde o início com o setor primário amazonense, né, ele é uma pessoa entusiasta do setor primário amazonense, e cabe a nós também darmos os caminhos necessários para que esses produtores rurais eles tenham um benefício próprio, consigam melhorar sua renda, consigam melhorar ali a sua produção, e nós do Sistema CEPRO estarmos unidos para que a gente consiga chegar até esse produtor e melhorar ainda mais sua produção. E eu vejo que isso diversificou também a alimentação das crianças na escola, porque, puxando aqui na lembrança, estudei em escola pública, era mingau de arroz, era o Nescau ali com biscoito, era o macarrão com a salsicha, com o embutido, e às vezes só trocava a ordem das coisas ali, mas ficava restrito a um tipo de alimentação que tinha uma duração maior, o charque, né, o embutido, e agora as crianças têm essa alimentação mais fresca porque esse abastecimento ele é contínuo, né? O abastecimento é contínuo, nós temos toda uma estrutura, toda uma cadeia de coletar esse alimento na propriedade do produtor, fazendo com que chegue um alimento mais fresco, chegue um alimento mais novo. E é interessante que, por exemplo, nós temos lá filé de peixes em pedaços, então peixes nossos regionais, que o pescador artesanal está pescando e tudo, ele consegue também comercializar no prêmio, né? Nós fechamos agora recentemente o cadastro e especificamente para essa programa específico da merenda escolar. E a grande novidade que nós temos, que agora até o dia 20 de janeiro, vai estar encerrando, é o PAA Indígena, que é o Programa de Aquisição de Alimentos de Indígenas. Nós temos toda uma questão dos povos tradicionais, dos povos originários, que merecem essa atenção. E aí a primeira vez que o governo do estado do Amazonas, juntamente com o governo federal, que é um recurso do governo federal, que nós conseguimos fazer a captação. Lançamos esse edital recentemente com o governador Wilson Lima e vai até o dia 20 agora de janeiro de 2024. Adquire do indígena ou alimenta? Nós vamos adquirir os produtos daqueles agricultores indígenas. Então, nós criamos uma lista lá com mais de 30 itens da agricultura tradicional deles, dos produtos que eles produzem, como eu dei um exemplo, um beiju que eles possam estar produzindo, beiju, um pé de moleque, tem na lista, a gente vai estar fazendo essa aquisição, ele vai estar recebendo por isso, e esse alimento que a gente está adquirindo dele vai ficar também para eles, para a própria comunidade, para a própria associação deles, própria cooperativa deles. Isso garantindo a segurança alimentar. Nós tivemos casos aí em estados, no Brasil como um todo, de reportagens que saíram de falta de alimento para os povos indígenas, de crianças situação dos Yanomamis, que reverberou em Roraima, muito, mas tem também no Amazonas. Então isso tudo é para a gente garantir efetivamente a segurança alimentar desses povos tradicionais, dos povos originários. E aí desde o início o governador vem cobrando para que a gente consiga implementar isso, e aí conseguimos, já estamos com o edital aberto, e aí eu deixo até aqui o convite para toda aquela pessoa que precisa, pode estar procurando uma unidade local do IDAM, em qualquer município do interior do estado do Amazonas vai ter o IDAM, vai ter o edital, ele vai estar assessorando como mandar os documentos para a gente aqui na capital Manaus, e aí vai ter a classificação, vai ser classificado, vai colocar no formulário quais são os itens que produz, e aí na sequência a gente vai estar fazendo essa aquisição
e você vai estar recebendo por isso, pelo alimento que vai ser doado na própria comunidade também. A partir do dia 20 de janeiro. Até o dia 20 Até a inscrição. o dia 20 de janeiro a inscrição. Eu lembrei aqui do mingau de arroz, não foi reclamando não, até com alguma saudade aí, com alguma nostalgia. Daniel Borges, secretário da CEPRO, aqui no Band Entrevista. A gente vai fazer uma breve pausa, 2 minutos, daqui a pouco a gente está de volta. De volta com o programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Daniel Borges, secretário da CEPRO, que é a Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas. Daniel, o ano de 2023 foi um ano difícil porque teve uma seca histórica, mas a gente finalizou o ano, eu digo no setor primário, com uma Expo Agro e uma edição em um local novo. Já dá para tirar um balanço do que foi essa Expo Agro 2023? O ano de 2023 foi um ano difícil, né? Nós tivemos questão de estiagem nunca registrada. A gente pega aí mais de 120 anos que era feito o registro na nossa régua de medição, a gente nunca tinha registrado uma seca, uma estiagem tão severa como teve nesse ano de 2023. E nós fechamos o ano de 2023 com a Expo Agro, 45ª edição da Expo Agro, uma forma de incentivar esses produtores, de fortalecer com crédito esses produtores que foram atingidos. Tivemos feira da agricultura familiar dentro da Expo Agro, tivemos feira da ADS com esses produtores também dentro da Expo Agro. A Expo Agro que esse ano de 2023 foi numa casa nova, o setor primário de novo numa casa, tendo uma identidade própria, de um local próprio, que é na BR-174, quilômetro 2 aqui. E, sem dúvida, movimentou mais de 195 milhões de reais na Expo Agro durante 6 dias. 195 milhões de reais. Aí vocês pegam, durante sexta, sábado e domingo, nós tivemos uma média de 30 mil pessoas presentes na Expo Agro no período noturno. Isso porque nós tínhamos uma contagem eletrônica, fazendo esse registro, então a gente conseguiu movimentar. E eu sempre, desde o início do lançamento da Expo Agro, eu sempre deixei claro que a Exposição Agropecuária de Manaus, a Exposição Agropecuária do Estado do Amazonas, a nossa Expo Agro, é um momento de negócio e não somente de festas, né? Que às vezes acaba a gente confundindo, mas não, a Expo Agro é um momento de negócio. É tanto que a 45ª edição da Expo Agro, nós fizemos isenção de ICMS de todos os equipamentos e implementos agrícolas que estavam sendo comercializados. Aqueles maquinários, aquelas coisas que ficam expostas ali, não é uma exposição, está ali para vender, né? Está ali para vender, para fazer negócio, e conseguimos fazer isso. Então, por isso que nós tivemos esse volume de 195 milhões de reais. 195 milhões de reais não é o gasto do governo do Estado com a Expo Agro. O investimento do governo do Estado do Amazonas na Expo Agro ficou próximo de 11 milhões de reais com estrutura de locação de tendas, tudo isso. Tivemos atrações nacionais somente com recurso de patrocinadores. Então, o governo do Estado do Amazonas não teve R$1 de investimento com atrações nacionais. Somente os patrocinadores que estiveram presentes, investiram para que a gente tivesse também a questão cultural. Além disso, para a valorização dos artistas locais, nós fizemos o Festival Artistas da Terra, contratando os artistas locais para que eles fizessem as atrações também. Então, isso foi tudo bem pensado para que a gente conseguisse absorver também a parte cultural e a parte de negócio. Conseguimos fazer os negócios, todo equipamento ele ficou livre de tributação, então o ICMS era zerado, tinha um desconto de aproximadamente 17% na aquisição de uma máquina. E aí a gente está falando de 17% em cima de R$400 mil uma máquina, faz muita diferença. Muita diferença. Então, fez com que movimentasse bastante. Tivemos a questão de capacitação também durante a Expo Agro, né? Várias capacitações acontecendo. Fizemos um workshop da pecuária sustentável, onde tivemos especialistas da Embrapa participando. E esse ano de 2024 a gente pretende também fazer uma Expo Agro ainda maior, com volume de negócios maior, pensando também em fazer um fórum para a gente unir todos os municípios do interior do estado do Amazonas, para que a gente consiga desenvolver, fazer um plano de desenvolvimento rural de cada município. Então, aproveitar efetivamente a Expo Agro como um momento de negócio, né? Aquele espaço ali é da CEPRO? Vai ser usado durante o ano inteiro? O espaço é da Secretaria de Produção Rural, é um parque multiuso.
Nós estamos com um planejamento para 2024, todo mês ter um grande evento, né? Não num padrão da Expo Agro, mas um evento que a gente possa estar fazendo lá, uma prova equestre, uma prova de hipismo acontecendo lá dentro. Já temos uma pista de hipismo lá dentro pronta. Queremos fazer uma prova de 3 tambores, queremos fazer uma exposição de pequenos animais. Então, nós estamos fechando o planejamento de 2024 para que a gente consiga todo mês ter um evento lá dentro e tornar aquilo ali, movimentar e não ficar dependendo somente da Expo Agro. Da Expo Agro, que é uma vez E ficar um espaço ocioso, né? Então, o objetivo é esse, fazer movimentar. É um parque multiuso, como o governador sempre diz. A gente está aberto a sugestões, aquelas pessoas que têm interesse de repente fazer algum evento lá, nos procurem, que a gente vai ter uma maior oportunidade, maior prazer em atender e movimentar o local para que a gente consiga sempre deixar um espaço para a família, um espaço para distração das famílias e um espaço de lazer completamente diferente, numa área nova, que vai ter sempre a cara do setor primário. Que fica na rodovia, na BR-174, mas como Manaus está crescendo justamente para aquela área, já está dentro da área urbana ali, né? Já está dentro da área urbana. Quilômetro 2. Quilômetro 2, temos um condomínio residencial bem ao lado, né? Praticamente do quilômetro 1 nós temos um condomínio residencial e o quilômetro 2 já é o nosso novo parque de exposição, né? Um parque novo, um parque moderno, e a gente espera a cada ano, esse ano de 2023 que findou, e para 2024 estamos fazendo modernizações. Foi o primeiro ano num espaço novo. Lógico que a gente viu onde eram os pontos positivos e pontos negativos. Ficam ensinamentos, né, também. Ficam alguns ensinamentos e a gente está corrigindo para fazer a melhor edição possível. Estacionamento, eu acho que é um deles. Estacionamento foi um dos gargalos, né? Nós temos 750 vagas de estacionamento, já estamos com processo de licenciamento de ampliação desse estacionamento, né, para 2024. E outros gargalos, detalhes pequenos ali que a gente precisa sempre ir melhorando para atender melhor o público local. Daniel Borges, secretário da CEPRO, aqui no Band Entrevista. O que tem projetado para 2024, sem ser na área da Expo Agro, mas para a secretaria, para quem atua na produção rural? Na produção rural, esse ano nós pretendemos reforçar questões orçamentárias. Nós temos um programa muito bom no governo do estado do Amazonas, que é o Pró-Mecanização, e o Procalcário, né? Um Pró-Mecanização, que é aquele de preparo da área. E esse programa é interessante que o governo do estado ele incentiva com 85%. Então, digamos que uma área de 1 hectare para você mecanizar custe R$10.000, o governo do estado do Amazonas entra com R$8.500 e o produtor rural com R$1.500. E aí, para ele preparar, para ele corrigir a alcalinidade do solo, para ele fazer o manejo correto do solo, ele precisa do calcário. E nós temos o Procalcário. O Procalcário, o governo do estado entra com 50% e o produtor rural entra com 50%, né? Então, são 2 programas muito bons que nós estamos reforçando orçamentariamente para esse ano de 2024. Isso para que a gente tire aquele produtor da enxada, de ficar ali na enxada, querendo preparar uma área com uma enxada, no sol. Da queimada também. Tirar da queimada, toda essa questão. Então, o desenvolvimento rural sustentável, né? Utilizando os equipamentos corretos, utilizando em áreas que são licenciadas, né? Deixando sempre claro isso também. Então, isso é uma forma de a gente estar reforçando esse ano. Nós temos outros programas específicos que estamos rodando também esse ano, que é a questão do PAA, como eu falei ainda há pouco, que a gente vai estar incentivando, investindo um pouco mais de recurso também. Temos uns programas específicos que é coordenado pela Secretaria de Produção Rural. E aí eu já deixo para aquele secretário de Produção Rural, para aquele prefeito que esteja assistindo, nos procurar para ele participar do Garantia Safra, que é um programa onde esses produtores atingidos por seca, por cheia, eles vão receber um recurso pela perda da produção. No entanto, o município de vocês precisa fazer adesão a esse programa, que é o Garantia Safra, que é um programa do governo federal, operacionalizado pelo governo do estado do Amazonas, pela Secretaria de Produção Rural, e nós temos 36 municípios que fizeram adesão. Então, nós temos municípios que precisamos do apoio das Secretarias de Produção Rurais dos municípios para que consiga estender a mão para esses agricultores que, no momento desse de estiagem, momento de cheia, a gente consiga levar esse benefício de um recurso a mais para esses produtores rurais. E o produtor de várzea, aqui a nossa área de várzea é muito grande, né? E, claro,
Agora, me corrija se eu estiver errado, como a vazante foi muito grande, ficou uma área grande para plantar. Isso vai trazer bons frutos para esse ano também? A área de várzea é uma área muito rica, né? São solos ricos e facilita, a grande diferença é que essas áreas facilitam o plantio, facilitam a produção por ser uma área já teoricamente ali, uma área mais produtiva. Né? Nós temos foi regada naturalmente durante algum tempo. Preparado o solo de uma forma correta, com correção e tudo naturalmente. E aí esses produtores têm a oportunidade de utilizar nessas áreas. Né? Paralelo a isso, vale lembrar sempre que a gente vai estar também fornecendo, né, os kits de agricultura familiar, que é um kit que contém semente de milho, feijão, abóbora, que é o nosso jerimum, pepino, chicória, toda essa parte. Nós temos um kit que a gente vai estar começando a fazer as entregas, nós fizemos essas entregas em todos os municípios do interior do estado do Amazonas. Milho é um gargalo para a gente, né? O milho como suplemento animal, né, como alimentação animal, ele realmente é um gargalo, mas questão de milho para a segurança alimentar, para aquelas pessoas que querem plantar o milho e também consumir, a gente vai ter. Temos também um milho específico para fazer a questão de alimentação animal. No entanto, os grandes produtores de milho são os estados aí vizinhos, que têm uma área diferenciada, característica diferenciada, mas nós do estado do Amazonas estamos investindo em áreas estratégicas, temos algumas regiões de Apuí que nós visitamos recentemente, que estão investindo também na cultura do milho, e nós, como governo do estado do Amazonas, estamos sempre próximos desses municípios, apoiando toda a cadeia, para que a gente consiga avançar ainda mais em 2024. É o desafio a gente produzir sempre de uma forma sustentável no estado do Amazonas, utilizando áreas já antropizadas, áreas que já foram teoricamente derrubadas, áreas que estavam improdutivas, e tornar essas áreas produtivas para 2024. Secretário, o nosso tempo está chegando ao fim, mas o assunto é extenso e vai pintando alguns assuntos. A gente falou agora no milho, algumas culturas que antes seriam incomuns ou improváveis, mas que estão dando certo, como o café, como a pitaia. Né? O estado do Amazonas tem se desenvolvido e mostrado que o trabalho de assistência técnica ajuda bastante. Essas duas culturas especificamente, pitaia e o café. Apuí, eu lembrei do café. O café, tanto tem em Apuí, que também. tem um café que teoricamente é um café orgânico, toda uma tradição ali naquela região de Apuí. E aqui na nossa região metropolitana, a Silves está ganhando destaque, Rio Preto da Eva ganhando destaque, Presidente Figueiredo ganhando destaque na produção também de café. Então a cultura do café ela vem ganhando espaço aqui. É um clone que foi desenvolvido pela Embrapa, que deu muito certo aqui no nosso estado, né? Tanto que Silves tem uma unidade de referência tecnológica da Embrapa que testa espaçamento, testa tudo isso para ver quanto vai ter de produtividade. E nós do governo do estado do Amazonas estamos investindo também, tivemos a oportunidade de fazer doação de mudas desse café, que é o Robustas Amazônicos, para alguns municípios aqui nossos. Então esse ano a gente vai estar continuando com esse fomento também para fortalecer uma cadeia que vem crescendo. Temos a pitaia, né? A pitaia a gente está começando alguns estudos também de questões de espaçamento, estudos de produtividade. Temos alguns produtores que já são destaques aqui na nossa região, que tem toda uma pretensão de fazer até mesmo exportação desse fruto. E, sem dúvida, o governo do estado do Amazonas sempre vai estar de braços abertos para que a gente consiga sempre avançar. Desde o início, como disse, o governador Wilson Lima vem determinando e cabe a nós executarmos e ampararmos esses produtores rurais que merecem sempre essa atenção. Daniel Borges, secretário da CEPRO, muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos, e eu sempre digo, o setor primário está sempre de braços abertos para atender vocês, os produtores rurais. Nós só existimos, a Secretaria e DAN-ADS, por conta de vocês, que são os nossos produtores rurais que produzem alimentos. Primeira entrevista de 2024, primeira edição de 2024 aqui do Band Entrevista. Feliz ano novo, que seja um ano de muito trabalho e muitas realizações. Um ano farto para todos nós. Amém. Obrigado a você que ficou com a gente até agora aqui no Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta.